Em abril, a Prefeitura de Cuiabá anunciou o reajuste no valor cobrado na passagem do transporte coletivo, que passou de R$ 4,10 para R$ 4,95. Depois desse reajuste, a vereadora Edna Sampaio entrou com um projeto de decreto legislativo que previa barrar esse aumento no valor da passagem. No entanto, o projeto foi rejeitado pela maioria na Câmara de Cuiabá. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a vereadora de Cuiabá pelo PT, Edna Sampaio. Boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vereadora, a Camila acabou de falar o seguinte, que o projeto da senhora aí, para poder anular aquele reajuste, foi derrotado. Quando será, hein, que a Câmara, como instituição, vai sair em defesa da população de Cuiabá? Porque lá atrás, antes de se eleger, esse é o compromisso do vereador quando ele vai lá bater nas costas do eleitor e pedir o voto, não é isso? Sim, com certeza, Lúcio. Nós temos um grande déficit de representação dos interesses do povo nos espaços do poder. Né? Porque temos aí, além do transporte coletivo, essa saúde que é vergonhosa. Então, nós temos ainda o problema da água, que continua sendo cobrada 90% de estimativa do consumo do esgoto sobre a tarifa de água, o que é um absurdo, é uma ilegalidade que não deveria estar sendo praticada aqui em Cuiabá em lugar nenhum, porque já tem decisão do STF em relação a isso. Nós temos o problema do aumento agora da tarifa de ônibus, que aumentou em mais de 20%. E a senhora falou da água, só interrompendo rapidinho aí, tem essa buraqueira tomou conta de Cuiabá. Uma parte é culpa da Águas Cuiabá, só que a outra não é. Só que a outra não é. Tem muito lugar aí com enormes crateras e que a Águas do Cuiabá não fez obra nenhuma ali. Exato. Então nós temos esse déficit muito grande, porque os interesses da política, os políticos acabam sendo capturados por interesses que não é o interesse da população. E isso impede que, numa pauta como essa, tão importante, que é o aumento das tarifas públicas, no momento em que há aumento da pobreza, insegurança alimentar, 32 milhões de pessoas no Brasil hoje não têm o que comer, em Cuiabá não é diferente. A própria Secretaria de Assistência Social indica um número considerável de famílias em situação de extrema pobreza e nós não temos um poder público capaz de frear a ganância e os interesses unilaterais das empresas em detrimento da vida e do interesse da população. Então isso é muito grave, muito triste. Vereadora, e existe alguma outra medida que a senhora e sua equipe aí tem estudado? Porque aparentemente só a senhora que tem interesse aí em barrar esse reajuste, né? Os outros vereadores até votaram aí em relação ao seu projeto de uma forma expressiva, mas a maioria aliada, né? A Poder Executivo acabou barrando. Existe outra medida jurídica ou até mesmo legislativa que poderia barrar esse reajuste? A população vai ter que suportar isso mesmo? Então, nós vamos continuar a luta, né? O que nós vamos fazer, vamos chamar uma audiência pública. Nós estamos tentando articular ainda, não conseguimos caminhar ainda com isso, um estudo sobre os modelos de financiamento do transporte público que existem, né? Porque o transporte público não pode funcionar exclusivamente a lucratividade da empresa concessionária, a passagem, ao preço da passagem. Nós temos que ter um aporte mais significativo do poder público para que o subsídio do poder público possa fazer com que reduza o valor da passagem para o usuário. Aumentar esse subsídio, exato, aumentar. Já existe, né, mas se o problema é a questão do valor, do custo do empreendimento para o empresário, então o poder público, num momento como esse, tem que aumentar o subsídio para baratear o custo para a empresa. Para o usuário. Então, nesse sentido que a gente está querendo discutir. Existem outros modelos de financiamento, por exemplo, ao invés de a gente contratar uma única empresa concessionária, por que não diversificar os modais de transporte coletivo, combinando, por exemplo, os aplicativos públicos, né, com o aplicativo público, que é outro projeto que nós temos na Câmara Municipal, com o transporte tradicional de ônibus, né? Então, essas iniciativas podem gerar renda para a população, micro-ônibus, carros particulares que podem ser cadastrados e qualificados para poder prestar serviço à população, de um modo que a população tenha escolha e não seja submetida a um monopólio que interessa exclusivamente à empresa concessionária e que fere o direito fundamental da população
de ir e vir. Então essa é uma questão que a sociedade precisa se atentar para isso, porque quando você aumenta, são R$5 que as pessoas estão pagando diariamente. Né? São R$10 diariamente com o trabalhador e nem todos os trabalhadores que dependem do transporte coletivo têm um patrão que paga a parte do transporte para ele. Transporte que atrasa, muitos ônibus quebram, tem regiões que não são atendidas. Eu fui ao ponto de ônibus em 2 horários de pico, de manhã cedo, peguei o ônibus e fui até o terminal do CPA, depois à tarde também fui até os Altos do Cochipó, lá no Tijucal também, e vim até o centro para poder ver qual é a condição exata do ônibus e o que é que a população tá dizendo, né? É péssimas condições, muito lotado, as paradas de ônibus sem nenhuma condição de abrigar as pessoas, os terminais, no CPA, é uma vergonha aquele terminal do CPA. Banheiro entupido, sujo, fedorento, né? Então, uma estrutura cara para que o trabalhador pague e ocupe parte do seu salário, gaste parte do seu salário com isso e, ao mesmo tempo, não tem uma qualidade mínima necessária, né? Vereadora, a senhora citou aí agora há pouco a insegurança alimentar. Essa semana foi divulgada aí uma pesquisa com números assustadores. Sim. 33 milhões de pessoas no país ou não sabem se vão comer ou já estão passando fome. Essa pesquisa era para parar o país. Os governantes tinham que parar de fazer tudo que eles estavam fazendo para cuidar disso, mas não. Todos eles nem se importaram com esse sofrimento da população que não tem o que comer, está morrendo de fome. E aí? Lúcio, essa é no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Essa é uma questão que me toca muito profundamente. Porque é incrível que os que comem não se sensibilizam com os que não comem. E são muitos, são milhares de pessoas em situação de fome nesse país. E é incrível que nenhum poder, nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo tenham tido até agora a coragem de se levantar para resolver o problema. Isso vale também não só para o governo federal, Todos vale aqui para Mato governos, Grosso também. Pro Mato vale Grosso, aqui também. Né? Porque aqui em Mato Grosso nós temos em torno de 400 mil pessoas vivendo na linha da extrema pobreza. Exatamente. A maioria em Cuiabá. Exatamente. E nós somos o quê? O maior produtor de alimentos do país? É isso? E você tem, por um lado, pessoas ligadas, tem uma matéria aí do agronegócio, pessoas ligadas ao agronegócio, saindo na revista Forbes como as pessoas mais ricas do mundo, né? E nunca se ganhou tanto com a exportação, porque não tem política nacional que preserve a produção de alimentos aqui para o mercado interno, a custos acessíveis à população. Então, todo mundo está exportando e a população que se lasque. Não tem uma política de preços também. Então, essa situação é gravíssima. Nós entramos desde o começo do nosso mandato, no ano passado, com ação no Judiciário, com projeto no Executivo, com o projeto na Câmara Municipal. Nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário e nem o Poder Legislativo tomaram qualquer providência em relação a isso. O programa que o governo do Estado, que alega ter em caixa no ano passado 5 bilhões de excesso de arrecadação, não foi capaz de fazer uma política pública de transferência de renda efetiva para todo mundo. É o cartão Ser Família que é dado às pessoas a cada 2 meses. Então não resolve e o município não tem nada. Vereador, em relação agora a outro setor que está assim caótico, que é a saúde, né? A gente até repete muito isso, mas é necessário que a cada dia denúncias novas aí são evidenciadas. Recentemente o vereador Diego Guimarães também foi a uma UPA abandonada, com medicamentos ainda dentro do prazo de validade, que não foram entregues à população. A Câmara parece que não está fazendo nada, a população sente isso, né? Tem alguma estratégia, a oposição está se articulando para criar algumas outras CPI e forçar o Poder Executivo a cumprir, né, as empresas também que realizam esse trabalho, a destinação dos medicamentos, enfim, para que a saúde não padeça dessa forma a população que tem que esperar horas na UPA, falta de médicos? Então, a gente tem os poderes instituídos, né? O poder legislativo é um poder que não tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem, né? O poder legislativo fiscaliza, denuncia, apresenta indicações. Agora mesmo, essa semana eu estou fazendo a fiscalização da execução do projeto de lei, da lei que foi aprovada, da distribuição dos absorventes nas unidades de saúde, de educação e de assistência social. E até hoje as pessoas sequer receberam a lei na unidade para saber. Agora nós vamos ter que distribuir vamos ter que cadastrar as pessoas. E há quantos meses já foi aprovada essa lei? Então há um problema
crônico de gestão na saúde pública, que não é um problema apenas do município, é um problema do Estado, é um problema nacional. A saúde pública foi completamente privatizada. E se não há unidade... Privatizada por quem? Pelas empresas que prestam serviços à saúde e que ganham independentemente da qualidade desses serviços prestados. São milhões dos cofres públicos que vão para pagamento dessas empresas. Gerando com isso corrupção ativa e passiva. Haja vista aí tantas denúncias Exato. que tem nessa área. E há também uma privatização dos políticos, através dos cargos que são indicados na saúde. Nós não temos concurso para a saúde no município e no estado há 20 anos. Não, dizem ou até, mais. por exemplo, teve denúncia dizendo que unidades de saúde foram loteadas para vereadores. E são loteadas por vereadores, são loteadas pelos agentes políticos em todos os espaços, são cabides de emprego. Então você não tem uma política pública decente de saúde que possa resolver essas questões. Vereadora, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.